Bom, vamos lá, Paulo Calçade. Vamos entrar então no tema agora Corinthians para começar o linha de passe. Depois vamos falar do Flamengo, vamos falar da classificação do Fluminense também. Você estava dizendo, né, a respeito do placar, do que se esperava de um Corinthians que fosse para cima e que o Cássio resolvesse lá atrás se fosse para a disputa de pênaltis. O que funcionou melhor no time do Corinthians hoje? A questão coletiva ou individual? O primeiro gol saiu aos 42 minutos do primeiro tempo. Até os 42, até sair o gol, o Corinthians tinha problemas, né? O placar esconde. Qual era o problema do Corinthians? Ele ficava de um lado para o outro e o centro era problemático. Porque mesmo com a presença do Renato Augusto, né, ele não conseguia produzir pelo centro. Então a bola ia para o lado, porque o Renato se aproximava do lado esquerdo, onde aparecia o Fábio Santos, onde tinha o Roger Guedes e onde também, em alguns momentos, era atraído o Yuri Alberto, porque é quase pela força da gravidade, ali do talento que se, né, colocava naquele setor. Do lado direito, tentava passar o Fagner, o Adson, então, e o Duqueiroz por ali, mas era um Corinthians que tinha problemas ali, né, porque as coisas não funcionavam. E de onde vem a solução? Vem justamente do lado, que é nessa bola magnífica do Renato Augusto, né, para o Gil, que vai lá e faz o gol. Ele percebe o posicionamento do Gil, o Gil avança e faz. E depois o início do segundo tempo foi um início bom. O início do segundo tempo foi muito superior àquela primeira etapa do Corinthians. E essa é a bola do Roger Guedes para o Yuri Alberto, domina com a tranquilidade, faz e passa debaixo do goleiro. E aí começa a desencantar o Yuri Alberto, como desencantou o Roger. Porque se o Yuri Alberto desencantou e ia fazer gol, o Roger era correr. Isso correu mesmo hoje. Faz diferença. Isso é que é importante, né, Calçade? A gente não está falando só dos elogios técnicos ao Roger Guedes, mas ao que ele fez no jogo do ponto de vista do empenho, da dedicação. Aliás, mostrando, né, hoje mais do que nunca que ele e o Yuri Alberto podem jogar juntos. Talvez, né, Jean, quando o Vitor Pereira faz essa provocação, ele quer dizer, talvez ele diga hoje, falando, olha, com esse Roger Guedes aí, beleza. Diga para ele. Que bom que o jogador sentiu. Ele não respondeu em campo com atitude. É claro que assim, nós estamos falando, né, e depois vamos falar do adversário, de um Atlético Goianiense que ofereceu muito pouco ofensivamente e que nem exigiu, do ponto de vista da marcação, da recomposição, alguma coisa do Roger Guedes. Mas independentemente dessa exigência para a recomposição, para voltar, para marcar, o Roger Guedes se movimentou demais, esteve em todos os lugares do campo. Então, é claro que os destaques do Corinthians são o Renato Augusto, que, aliás, já tinha se mostrado destaque nas últimas partidas, né? Desde que voltou, ele tem sido já importante para o Corinthians, mas, claro, contra adversários mais complicados. Dessa vez, o Renato Augusto jogou muito, o Yuri Alberto fez os 3 gols, mas o Roger Guedes também precisa ser destacado, porque foi um cara já muito criticado, a gente mesmo criticou e critica muito o Roger Guedes pelo quanto ele não corre para falar a real. E hoje ele correu demais, independentemente de correr para recompor ou não, ele se movimentou demais. E aí vem as palavras do Vitor Pereira, que não pegou bem no vestiário. Essa instituição do vestiário precisa ser desvendada em algum momento, porque não pegou bem, que ele disse que os caras estavam de barriga cheia lá. Simplesmente o Atlético Goianiense sufocou o Corinthians no primeiro jogo. Sim. O Corinthians não tinha... Você falava, os caras estão de barriga cheia e de feijoada, e ela foi servida no vestiário, porque eles não correram. Aí vem a cobrança, o placar adverso, um estádio lotado, uma derrota para o Palmeiras. Você começa a olhar para frente e fala assim, poxa, eu vou sair de tudo e vou ficar com o brasileiro, que é muita coisa, mas não vai ser o campeão. E aí? Aí vem uma atitude diferente. E isso faz toda a diferença no jogo de futebol. Uma atitude é você igualar teu adversário na vontade, na garra, na raça, nas divididas. Fisicamente é o ponto inicial de todo o resto. Aí que nós vamos falar da técnica, da tática, porque se fisicamente você não está apto, ou porque não tem condições, ou porque não quer, porque às vezes não quer. Não. O que fez o Vitor Pereira hoje? Quando baixou, ele tirou. Teve uma bola que o Atlético saiu jogando, o Yuri Alberto não conseguiu chegar. Não tem problema. Entrou o Júnior Moraes, entrou o Giovani. Na vaga do Roger também. Para quê? Para correr, porque o placar está super favorável. E ao colocar o Giovani, o Corinthians passou ao colocar o Juliano, falei Giovani, não sei de onde tirei. Ao colocar o Juliano, o Duqueiroz, ele já estava só carregando e não estava passando. E precisava de alguém que
passasse a bola. Então, assim, tudo funcionou. Agora, o Atlético não pode esperar tomar 3 gols para chutar uma bola no gol. Aí tem o outro lado hoje. Claro. Antes de entrar no assunto do Atlético, tem uma coisa que eu acho que você foi um pouco exigente, professor, quando você disse que o Corinthians tinha problemas antes do gol. Porque eu concordo contigo, que o time circulava a bola e não tinha entrada pelo meio. A bola caia sempre no Renato Augusto na direita, dali saíram acho que uns 3 ou 4 cruzamentos antes do gol, antes do 1-0. Mas não dá para exigir isso. O que eu acho, o que você imagina ser aquilo que o time pode produzir, porque, como você mesmo disse... Sabe qual que é o ponto, Biner? Começou muito bem, mas ali depois dos 15, 20 baixou muito, né? Eu concordo, mas o Atlético... Aí o Atlético começa a te empurrar, o Biner, assim, ó... Mas como é um mata-mata, e é um jogo em Itaquera com a torcida do Corinthians, o jogo, para mim, eu diria que o time teve algum problema se ele passou a sentir o jogo desconfortável em algum momento. Eu acho que ele nunca ficou. A impressão era sempre que o Corinthians, uma hora, quando fizesse o primeiro gol, ele atropelaria. Não ficou nervoso porque o gol não estava saindo, eu né? acho que o Atlético não ofereceu risco, acho que o jogo foi tranquilo. Então, eu entendo que o desempenho não é o ideal, aí você deve estar pensando no Corinthians contra outras equipes mais fortes, mas não diria que teve problemas. Poderia não ter vindo, né, Biner? Porque é o seguinte, se não jogar um pouquinho pelo centro, para acessar o Yuri Alberto também... Não, eu entendo o que você está dizendo. É difícil. Quando sai o gol, aí ele começa a acontecer tudo isso. E dá uma dissolvida naquele jogo do Atlético, que era fechar o Corinthians. Tudo bem, pelo lado, uma bola do Renato pelo lado, hoje, ela é muito perigosa, até porque a qualidade da bola do Renato é absurda, né? Mas foi uma bola que entrou para o Gil, a primeira. E aí as coisas ficaram mais... Talvez, né, Calçade? Mas foram aí, 42 assim, primeiro, minutos. porque eu penso meio como o Biner, quer dizer, quando você tem esse contexto de jogo... Cara, assim, a gente vê muitas vezes acontecer, inclusive com os grandes times na Premier League, né? O outro time ali é absolutamente fechado, em geral linha de 5, depois mais 4, um cara que eventualmente vai sobrar, o Atlético Goianiense não tinha nem isso, né? E a bola estava ali, rondando o tempo todo, o Corinthians tentando a sua maneira, com um centroavante com capacidade dentro da área, tinha metido uma bola na trave minutos antes do gol com o Roger Guedes, então eu concordo com o Biner que a gente não sentia também que o Corinthians estava... Claro que virar 0-0 talvez fizesse com que o time voltasse muito tenso, né? Precisando do gol nos minutos iniciais, no início da segunda etapa. Mas eu acho que é aquele contexto de jogo que a gente... E o mata-mata dá um caráter diferente para o jogo. Se é um jogo de pontos corridos, talvez eu enxergasse o mesmo jogo de outra maneira. E tem uma coisa que o Calçade falou, assim, que eu acho que essa também, a ausência... Os meio-campistas, exceção feita ao Renato Augusto, não estavam bem no primeiro tempo, né? Os dois meio-campistas... Claro... O Fausto fazia mais a saída, eu acho que o Fausto está entendendo. Ele já entendeu uma coisa, que é dele e o time precisa. Ele dá a opção na saída, quando a bola vai para o lado, ele é a opção para o passe. Né? O Du saía e carregava muito. Às vezes o Du carrega muito e passa pouco. É que a saída ali, e né? O Fausto, ele é um cara que se apresenta. Então, é mais fácil sair com ele, porque ele facilita o jogo para ser o Corinthians não tinha dificuldade para a saída, né? Até pela postura do Atlético Goianiense, quer dizer, na verdade, o tal do último terço era onde o jogo, era onde o jogo acontecia. E aí, eu até olhei para a escalação e falei, cara, essa é a escalação mais técnica que o Corinthians pode ter em campo com o que o Vitor Pereira tem disponível. E eu até achava que era assim, olhando para cada jogador em sua posição. Mas, diante do que foi o jogo, um Juliano no lugar de um dos dois meio-campistas que não o Renato Augusto, fazia sentido, porque, de fato, o que você precisava ali era da capacidade de um jogador para criar mais centralmente do que os caras do lado, porque do lado o jogo estava acontecendo, ainda que estivesse batendo ali no muro criado pelo Atlético Goianiense. E aí cabe falar, né, da importância do mercado aqui, né? Porque até outro dia, se o Corinthians não tinha Duqueiroz e Maicon para começar, não tinha meio campo, não tinha, era um setor quase inexistente. O Fausto chega e rapidamente dá uma opção importante. O Balbuena pode ter oscilado um pouquinho, muito tempo sem jogar, mas enfim, tá conseguindo ter uma boa sequência agora. E o Yuri Alberto, como eu falei aqui na minha primeira participação, cara, para um atacante como ele,
Ou você tem alguém que te serve, ou você tem um time que cria situações, ou você vai morrer de fome. Tanto que acho que ele tinha chutado uma vez exato. no gol nos finalizado outros jogos. Porque ele não tinha conseguido nem finalizar. Né? Exato. Hoje definido. Os últimos 2 jogos, né? E aquele passe do Renato Augusto também, no toque sutil de cabeça, deixando ele frente a frente do goleiro, mostra todo o talento, tranquilidade dele. E para o torcedor do Corinthians, acho que aquela questão também, né, Birner? Se o Renato Augusto tivesse condições de 90 minutos e ser usado mais vezes, né? É o que faz toda a diferença também nesse time do Corinthians, né? Eu vou repetir, eu acho ele o jogador mais inteligente do futebol brasileiro. Fisicamente, ele está muito abaixo da melhor forma. Se tivesse no ápice da forma, seria um dos melhores jogadores. É um jogador para ser convocado para a seleção brasileira, inclusive, porque ele é capaz de resolver diversos problemas táticos das equipes em que atua, se estiver em forma. E é muito claro que ele não está na forma ideal e nem se chegará um dia na melhor forma, porque ele já atingiu uma certa idade, é um jogador com um histórico de problemas físicos, mas tecnicamente, além da inteligência, ele é um jogador especial. É um jogador que vai entender onde receber a bola, ele vai orientar os outros jogadores em campo, ele vai achar bons passes, ele é um cara que tem aquela finalização da entrada da área em que ele não precisa nem usar muito a força, em que ele busca o espaço. Ele é um jogador que pensa o tempo inteiro e consegue executar muitas vezes o que ele pensa. Isso não é tão comum assim em nosso futebol. A gente vê muito jogo por ímpeto ou jogadores tomando decisões rápidas. O Renato parece estar o tempo inteiro raciocinando a respeito do jogo. E ele foi decisivo. Hoje, sem o Renato, eu acho que a gente teria um jogo totalmente diferente. Totalmente diferente. Um jogo em que esse controle do Corinthians talvez não acontecesse. Em que o Corinthians talvez... Não, seria tudo. Em que talvez até esses cruzamentos, o que abre o placar do jogo, não aconteceria, não teria a mesma qualidade. Aí depende muito mais da ultrapassagem de um jogador pelo lado, ou do lateral descendo, ou de um velocista, do Watson. Se o Gustavo tivesse começado jogando, supondo que o Renato não jogasse, tendo um jogo muito mais previsível, o Renato torna o jogo para o adversário mais difícil, porque ele vai entender alguma coisa em campo que o adversário precisa entender também. Então, esse é o terceiro, seria uma outra temporada. Esse é o terceiro jogo no nível superior na Arena. Pelo placar também. 2-0 no Boca, na fase de grupos de Libertadores, 4-0 no Santos. Sim. E o jogo de hoje. Claro, o jogo do Boca tem uma tensão, Libertadores da América, o Boca estava esvaziado, mas era o Boca. O Santos foi abafado, porque o Corinthians também teve uma atitude competitiva superior no nível de hoje, e o de hoje também foi especial. Então, pergunta é como manter, porque se jogar um campeonato pontos corridos, a gente está falando do mata-mata. Se quiser esperar o mata-mata agora, tudo bem, mas fala assim, e no dia a dia, como é que faz isso? Para ser sempre assim? Não dá. Mas o que o jogo de hoje trouxe de novo para o Vitor Pereira? Porque o futebol tem isso também, né? Eu acho que ele trouxe a cada jogo você traz alguma primeiro ele trouxe a paz, que era o mais essencial, porque já tinha um monte de gente falando da pressão, da possibilidade de demissão. Estás a brincar com ele, né? Mas é assim que é, né? É assim que é. Hoje o nosso companheiro PVC noticiou, né? Falou com o Duílio e tal, e que a ideia é manter o Vitor Pereira. Foi uma das coisas que a gente discutiu aqui na segunda-feira. Tá bom, Vitor, mas e aí, e o futuro? Né? Não dá para ficar à mercê de saber se o técnico vai e tal. Não tá, que você precisa terminar o ano, mas você já tem que planejar o ano que vem, não dá para esperar. Então, acho que nos objetivos do ano, Libertadores, acho que caiu para um adversário indiscutivelmente melhor. No Brasileiro está numa boa posição. Na Copa do Brasil agora, você está entre os 4, sabe? Vai brigar. Acho que qualquer jogo que você pegar aqui é difícil, mas não foi uma campanha ruim de qualquer maneira. Então, assim, acho que é claro que o corintiano quer sempre o quê? Ser campeão de tudo. Mas para o ano que o Corinthians tinha, e para colocar as bases para o que pode ser um 2023, para almejar outras coisas também, está indo bem. Então, acho que foi importante. O jogo de hoje manteve o time vivo na temporada. Vivo. O Campeonato Brasileiro ia brigar por uma vaga da Libertadores, mas ia ser aquela coisa... E outra, né? Nós estamos falando de uma temporada em que o Corinthians foi eliminado para o Flamengo na Libertadores,